Então, iniciando aqui com a nossa primeira etapa, né, a gente falar sobre quais ações financiáveis, mas antes, acho que é importante a gente fazer uma contextualização sobre o que é o FEIDRO especificamente, né? Peço até desculpas, né, para quem já acompanha o comitê há um tempo maior, mas eu vi que tem bastante. Tem algumas pessoas que não atuam diretamente no comitê e acho que são informações relevantes que a gente precisa apresentar, né? Então, a política estadual de recursos hídricos, né, aqui no estado de São Paulo, ela foi implementada em 1991, a partir da Lei 7663, né, que definiu, então, a previsão aí do Plano Estadual de Recursos Hídricos e dos planos de bacias hidrográficas, né? Então, os planos de bacias eles são os instrumentos, é um instrumento norteador, né, para cada comitê de bacia. E ele define aí quais são as ações, né, para a recuperação, conservação e utilização dos recursos hídricos, e com a especificação dos recursos financeiros, né? Então, o plano de bacia ele vai fazer um diagnóstico, da qualidade, de quantidade, enfim, de todo o diagnóstico da bacia, um prognóstico com projeções futuras, cenários, e ele vai estabelecer um plano de ação, que nós chamamos de PAP, que é o Plano de Ação e o Programa de Investimento. Basicamente, ele é uma planilha, né, onde ele vai constar as ações necessárias com as metas para se atingir aquilo que foi estabelecido, né, dentro do prognóstico do plano de bacia. E quais recursos financeiros, quais são esses parceiros possíveis e valores dessas ações. Tá? Então, independente de qual comitê você vai solicitar recurso. Então, aqui no Alto Tietê, no Sorocaba, no Litoral Norte, cada comitê de bacia tem o seu planejamento quadrienal, né? Tem o seu PAP. Nós estamos no quadriênio 24-27. É, e isso é o que norteia a aplicação dos recursos do FEIDRO pelos comitês de bacias no estado de São Paulo, tá? E quem faz esses PAPs, né? São os comitês de bacias, com representantes, então, do estado, dos municípios e da sociedade civil, mais atores convidados, né? A gente tem, às vezes, instituições de ensino, às vezes universidades, técnicos especialistas em determinados assuntos, que às vezes não são membros do comitê, mas as reuniões são públicas e tem muitas pessoas que também participam e colaboram com as discussões técnicas, tá? Então, o PAP ele é construído dentro dos comitês de bacias, especificamente aí dentro das câmaras técnicas, né? Então, a gente sempre gosta de reforçar, né, que se os municípios, os órgãos de Estado, né, as instituições da sociedade civil querem que as suas ações sejam financiadas pelo FEIDRO, né, é preciso que elas participem efetivamente do comitê, elas participem da elaboração do plano de bacia e, consequentemente, do PAP. Tá? Ah, Bia, é pré-requisito ser membro do comitê para solicitar recurso do FEIDRO? Não, não é pré-requisito. Mas a partir do momento que a instituição ela participa do comitê de bacia, ela entende como funciona o regramento, ela entende como que os projetos são analisados, ela consegue ter uma efetividade maior, né, na escrita dos seus projetos e também consegue trazer as suas demandas para colocar no PAP. Né? Então, nas reuniões de câmaras técnicas, as instituições trazem as suas demandas. Olha, uma instituição do Estado precisa de recursos para fazer tal ação. Então, a gente vai verificar, isso é um problema diagnosticado no plano de bacia? Se for um problema diagnosticado no plano de bacia, a gente insere dentro do planejamento. Então, se a instituição ela não participa do comitê, ela não tem como trazer as suas demandas, né? Então, por isso que a gente reforça a importância das instituições participarem das discussões das câmaras técnicas. Por quê? Porque se não consta no PAP, o FEIDRO, ele não pode financiar, tá? Então, o FEIDRO, né, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, ele é o fundo criado pela política de recursos hídricos para apoiar a implementação da política estadual, né? E aí ele vai financiar projetos, estudos, obras, né, serviços, diagnósticos, enfim, previstos nos planos de bacia. Então, muitas vezes a gente aprova a deliberação, né, aprovando aí o regramento, as ações, o prazo para receber projetos, e aí o município vem, eu queria financiar, vou dar um exemplo aqui, plano de redução de risco. Mas plano de redução de risco não está na deliberação.
E aí, por isso que eu comentei da importância dos municípios e das instituições participarem do comitê de bacia para trazerem as suas demandas antes da deliberação ser aprovada, porque depois que ela foi aprovada, não há como incluir ações, né? O comitê só vai conseguir financiar aquilo que está naquela deliberação, né? O recurso do FEIDRO ele é limitado perante as necessidades, né, da bacia, principalmente do Alto Tietê, que são diversos problemas de qualidade, de quantidade, enfim, de uso e ocupação do solo. Então, o FEIDRO ele é um dos fundos, né? Uma das fontes de financiamento. E é um recurso pequeno. Então, o comitê ele precisa estabelecer prioridades e a gente não consegue financiar tudo, tá? Então, é importante a gente frisar aqui também, para quem está chegando agora, o papel das instituições, né? Então, o Comitê do Alto ET, ele é quem define as ações a serem financiadas, é quem define as regras, é quem delibera sobre os recursos para cada instituição, tá? Então, o comitê, ele tem o poder de decisão, tá? A FABAT, que é a agência de bacia do Comitê Alto Tietê, ela apoia os tomadores na elaboração de projetos, ela apoia o comitê na análise desses projetos e também no acompanhamento, né? Então, na execução desses projetos, acompanha, solicita os produtos para fazer divulgação no site do comitê, divulgar para os membros. Então, o comitê tem um poder de decisão e a FABAT, ela presta o apoio técnico, tá? E aí eu vou falar de mais três atores aqui que são importantes também, que quando o tomador ele consegue o recurso do FEIDRO, né? São três instituições que ele também vai ter contato durante a execução do projeto, que é a Secofeidro, que é a Secretaria Executiva do FEIDRO, né? Que faz a supervisão geral do fundo e analisa o enquadramento dos projetos indicados pelos comitês, né? Se eles estão previstos, né, nos planos de bacias e também nos programas de duração continuada, né, nas linhas de financiamento que o FEIDRO iniciar, tá? A gente tem também o agente técnico, que atualmente é o consórcio EBR Cobrap MMP, tá? Que é responsável por avaliar a viabilidade técnica e o custo dos empreendimentos e ele fiscaliza a execução dos empreendimentos. Então, a instituição, né, vamos se dizer, é o ator que vai acompanhar o tomador, né, daquele empreendimento durante toda a sua execução até a conclusão. Ele que vai, se for uma obra, ele vai até a obra, fazer a vistoria da obra para poder liberar a parcela, tá? Então, essa figura é realizada hoje pelo agente técnico. E temos também o agente financeiro, que atualmente a Desenvolve São Paulo, que é quem emite os contratos de financiamento, eventuais aditivos, né? E faz o pagamento das parcelas, tá? É importante ficar claro aqui quem são os atores dentro, desse processo, né, de financiamento do fundo. Eu comentei, né, sobre a importância do PAP, que é ele quem estabelece as ações, né? Nós estamos no PAP 24 e 27, e aí nós vamos apresentar aqui as ações que estão previstas para essa primeira chamada em 2026, tá? Então, nós temos aqui, então, para cada ação, nós trouxemos ação prevista no PAP, a meta, lembrando que essa meta não é a meta do projeto, tá? Essa meta é a meta da ação que o comitê estabeleceu para os 4 anos. Então, vocês vão perceber aqui que tem algumas metas que precisam, por exemplo, aprovar no mínimo 4 planos de resíduos, né? Enfim, então é a meta que o comitê estabeleceu para aquele 4 anos, tá? Para os 4 anos. E aqui a gente também traz quais são os tomadores, tá? Então, quem pode solicitar recurso nessa ação. O sub-PDC, como eu comentei, o PDC é o Programa de Duração Continuada, né? Atualmente temos 8 no estado de São Paulo, que são programas, são linhas financiáveis, né? Então, o PDC 1, por exemplo, é o PDC de planejamento, o PDC 8 é o PDC de educação ambiental, tá? E dentro de cada PDC a gente tem os sub-PDCs que são categorias ali dentro desses programas, tá? E aqui a gente traz também a tipologia, né? Então, qual que é a condicionante que o Manual do FEIDRO estabelece para cada uma dessas ações que o comitê estabeleceu, tá?
Então, nós temos aqui uma ação para investigação em áreas de elevada concentração de poços e de atividade com potencial de contaminação das águas subterrâneas. É uma ação que tanto os municípios quanto a SP Águas, universidades e institutos de pesquisa podem solicitar recursos, tá? E aí, como condicionante, né, essa área de estudo, ela precisa estar prevista aí no plano de recursos hídricos. E como produtos esperados seriam aí os mapas, né, de quais são essas áreas que estão com alta concentração de poços, né, ou contaminação de água subterrânea, quais são as áreas críticas e as propostas de intervenções e recomendações para essas áreas que foram identificadas, tá? É, acho que eu vou fazer, para não ficar com muita dúvida no final, eu vou fazer um bloco de ações, aí a gente faz uma pausa, abre para perguntas e aí a gente continua, porque senão eu acho que fica muita informação para abrir para dúvidas no final, tá? Nós temos uma outra ação também na área de planejamento, né, que é a elaboração de plano de recuperação das áreas de várzeas e fundo de vale, prioritariamente para áreas irregularmente ocupadas, né, e em áreas de mananciais. Essa ação pode ser solicitado recursos tanto para Estado, municípios e sociedade civil. E aí, né, como condicionante, ter um diagnóstico mínimo, né? Isso esse diagnóstico tem que constar dentro do termo de referência, né? Do uso e ocupação dessa área, né? Envolver a população, né? Para elaboração desse plano de recuperação dessas áreas de várzea, tá? E os arquivos esperados são o próprio plano, né, o próprio planejamento, né, as metas, enfim, questões de investimentos que são necessários para essa área, recomendações, etc, tá? Uma outra ação que nós temos aqui na área de esgotamento sanitário são estudos, né, de modelos de gestão compartilhada de esgotamento sanitário em áreas rurais e comunidades isoladas, tá? E aí tem aqui itens que devem constar dentro desse estudo, né? Aspectos técnicos de atendimento, custos operacionais para definição de tarifa, condição de operação, manutenção das soluções unifamiliares ou coletivas, tá? Estado, município e sociedade civil podem solicitar recursos para essa ação. E como condicionante, né, fazer toda a descrição dessa área, né, como que essa área é atualmente, e aí, como produtos esperados, né, a identificação dessas áreas, as propostas de intervenções e recomendações para essas áreas de áreas rurais e comunidades isoladas que necessitam de esgotamento sanitário, tá? Bom, aqui uma demanda apenas para os municípios, né, que é a elaboração ou revisão de plano diretor de manejo de água pluvial, né, os planos de drenagem, lembrando que eles devem estar aí, né, em consonância com as diretrizes metropolitanas do PDMAT 3, e também pode ser solicitado recurso no mesmo projeto para cadastro e georreferenciamento da rede de macro e ou microdrenagem, tá? Então, cabe destacar aqui, às vezes o município ele já tem plano de drenagem, ele quer uma atualização, já passou aí o período de vigência do plano, precisa atualizar, pode solicitar recurso. Ah, eu já tenho plano de drenagem, mas eu não tenho o cadastro da minha rede, posso solicitar recurso só para cadastro? Pode. Já cadastrei toda a macro do município, quero cadastrar só a microdrenagem. Pode? Pode também. Tá? Então, aqui inclui elaborar um primeiro plano, caso o município não tenha, fazer uma revisão de um plano existente, tá? Só o cadastro de macro, e micro, só o cadastro da macro, tá? Então, tem algumas possibilidades aqui nessa ação. É, e aqui o MPO ele estabelece aí, né, uma tipologia geral para plano de saneamento, né, envolvendo água, esgoto, drenagem ou resíduos, mas o comitê estabeleceu que nessa ação aqui, né, ele vai financiar somente plano de drenagem, tá? E aí, como condicionante, tem que atender, né, assim, esse diagnóstico, né, do município, dizendo sobre a questão de como que é a drenagem atualmente, dizendo se tem cadastro, se não tem, dizendo o que já foi feito, né,
Você já tem cadastro de macro, mas não tem cadastro de micro, enfim. E aí, se for o plano, né, os produtos esperados aí, a definição do cenário, as metas, né, o plano de ação com as prioridades. E se for o cadastro, né, o produto esperado é o cadastro já referenciado, né, com os arquivos e os mapas, né, de todo esse cadastro que foi levantado. Larissa, vamos fazer uma pausa? Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, eu acho que era importante a gente já fazer alguma leva de perguntas. Você me ajuda aí com quem está inscrito, por favor? Ajudo sim, Bia. Por enquanto tá o Moacir de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos, bom dia, Bia, bom dia. Bia, pergunta, você falou sobre esgotamento sanitário das áreas rurais. Nós estamos Certo. tendo um problema aqui em Ferraz de esgotamento sanitário, né, de imóveis que estão em soleira negativa. E a Sabesp alega que no contrato não consta esse tipo de captação para soleira negativa. A pergunta, tem alguma coisa algum projeto alternativo para essa captação desse esgoto, para destinação dele, em imóveis com soleira negativa? Moacir, mas aí você está falando da obra especificamente, de implantar a rede nessas áreas que tem soleira negativa, é isso? Coletar o Isso, esgoto. Você não está falando de e tudo, né? coletar o esgoto onde tem Tá, esses imóveis de soleira negativa. Eu queria saber se certo. tem algum projeto que já foi elaborado por algum outro município. Tá. É, Um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar no PDC 3, que é a parte de execução de obra de esgoto, tá? Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da condicionante do manual, né, que prevê que em municípios que possuem contrato de concessão com a concessionária, somente a concessionária pode ser a tomadora do recurso, tá? Nesse caso aí de Ferraz, seria a Sabesp. Sabesp. Aí, eu não sei se a Laura consegue me ajudar. Laura, você tá por aí? Sobre a questão da Tô. URAI, né, do contrato, essa questão da soleira negativa. Você tem alguma informação sobre isso, Laura? Para ver se o município poderia ser o tomador? Ou teria que ser Sabesp mesmo ou não? Como é concessionária, você não tem, o manual não abre exceção, né? Independente da solução que tenha, porque fica tudo nesse momento a critério da concessionária, né? Então, enquanto não tiver essas particularidades no manual, não é possível fazer o financiamento. Porque hoje o esgoto está sendo despejado nos corpos hídricos, então eu tenho conversado com o pessoal da Sabesp e eles falam que dentro do contrato não estava previsto essa questão da soleira negativa. É por isso que, para a gente não ficar travado num contrato, a gente gostaria de ver se a gente apresentava alguma solução alternativa. É que o Moacir, manual se refere apenas ao marco do saneamento, né, que onde tem concessão, a quem é tomador seria o concessionário, ainda com recursos reembolsáveis. Não entra no mérito de particularidade, se vai atender, se não vai atender, se é solução individualizada, se é área rural, se é área urbana, é genérico ainda. Tá. Então, a princípio, não daria para tentar esse recurso, então, né, o município. Ainda não. Então, tá bom. Minha é, pergunta era essa. Por enquanto, obrigado. bom, Bia, a Camila levantou a mão também, talvez seja Tem sobre esse Lígia e assunto. Camila. vamos passar para É, a não, Camila. Não sei se é para esclarecer, falar de alguma coisa desse ponto, Camila. é sobre esse ponto. Moacir, é dentro da área urbana, da sede do município, ou é rural, isolado? É área urbana, É áreas área consolidadas. urbana, tá. É. É, No porque tem centro da essa questão, cidade. que tem essa questão né, de que o contrato de concessão ele foi, né, refeito para abarcar as áreas rurais, mas aí eu não sei como que fica essa urbana nessa condição, tá? É os córregos, né? A É, cidade, vários córregos cruzam o centro da cidade. E dentro do contrato não foi prevista essa questão da soleira negativa e tem vários imóveis nessas condições e isso daí tem prejudicado muito, né? E nas conversas que a gente teve com a Sabesp, eles alegam isso daí, que não há recurso e para o proprietário fazer essa destinação, essa coleta, é muito caro.
Então, a gente tem que achar uma maneira de minimizar, né? Remediar essa questão do descarte do esgoto dentro dos córregos, né? Tá, na verdade era mais dúvida mesmo, viu, Beatriz? Obrigada, Moacir, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração aqui, que esses contratos ainda estão com E, algumas questões, né? Tá, obrigada, viu? eu que agradeço. Moacir, obrigada pela colocação. Em todo caso, assim, eu não tenho conhecimento de detalhes, né, dos contratos de concessão, né, dos municípios, mas eu vou levantar e até verificar com o pessoal lá da Orai, Laura, essa questão para ver se a gente consegue propor alguma solução para o Feidro aí para frente, tá? Seria interessante, que eu acho que não deve ser só Ferraz, deve ter outros municípios que estão com a mesma problemática e a gente tem que tentar achar uma saída, né? Aí, se Mas você deve ter muitos casos, com aí, certeza, entendeu? É questão de adequar, de isso. discutir junto ao FEIDRO essa possibilidade, mas no momento ainda não foi levantado e está bem categórico, assim. É Tá, concessionária? Só concessionária. tá. Bia, se você puder fazer essa gentileza, tentar ver se há alguma alternativa, eu te agradeço, porque seria uma das demandas do município de Ferraz. Perfeito, Moacir. Anotado aqui, tá bom? Muito obrigado, Bia. Obrigada. A próxima é a Lígia. Bom dia. Bom dia, Lígia. Eu sou aqui da Prefeitura de Guarulhos e a minha dúvida é bem parecida com a do Moacir lá de Ferraz, em relação a essa questão do contrato e as soleiras negativas, né? Aqui em Guarulhos, eu não sei se os contratos eles são todos padrão, mas de fato aqui em Guarulhos o que nós temos de demanda é a Sabesp nos indica os imóveis que têm a soleira negativa e nós temos que ir até o local fazer a fiscalização desses imóveis para compelir, né, os imóveis a fazer a ligação. Não necessariamente o município ou a Sabesp o município, eu digo, né, executar a obra. Eu não tenho essa informação vinda da Sabesp de que o município tem que fazer a obra, a interligação do imóvel. O que eu tenho de informação é que nós temos que fiscalizar, nós temos que, né, levar agentes até os imóveis que previamente são indicados pela Sabesp para compelir eles a fazer a ligação para a gente alcançar aí a universalização. E com base nisso, a gente veio aqui até, né, participar da capacitação para a gente entender se existe alguma linha de financiamento nesse sentido, Bia, de fiscalização, de talvez estudos para soleiras negativas. Lígia, obrigada pela informação. Não temos ação para fiscalização de esgotamento, tá? Essa chamada não está previsto, tá bom? Tá, obrigada. Bia, Obrigada. antes de passar para o Bonfilho, temos aqui um comentário no chat do Augusto do Condemate. Vou ler aqui. Por Tá favor, bom. eu tenho uma dúvida com relação aos tomadores. Percebemos que em algumas ações tem a distinção de consórcios e municípios para tomadores. Essa distinção impede os consórcios de participar de ações onde o tomador é o município, ou o consórcio também pode aplicar projetos para essas ações. Obrigado. Ele falou que está sem microfone, então ele colocou a dúvida no chat. Tá. Qual é o nome dele? Desculpa, Maria, eu não tô conseguindo ver o chat É aqui. Augusto. Augusto. Augusto, onde tiver municípios, tá? Os consórcios municipais, eles podem entrar com recurso também. Algumas ações a gente deixou um pouco até mais claro os consórcios, porque tinham até uma demanda, assim, né, dos consórcios em algumas ações específicas. Mas os consórcios municipais, eles entram como municípios, tá? Então, eles podem solicitar recursos também. Aí agora, acho que a gente pode passar para um filho, Lari? Pode sim, Bia. Bom dia. Um comentário só a respeito dessa questão das soleiras negativas. O município, só lembrando, né, o município ele não perdeu a responsabilidade como titular do serviço de saneamento. Ele é o responsável principal pela cogestão desse contrato. A CESP é a agência reguladora, fiscalizadora também, né, está acumulando.
mas o papel é do município. Esses aspectos desse contrato, que no final acabou sendo um contrato meio que adesivo, né? Alguns municípios ainda nem decidiram a respeito. Essas pendências, o município, principalmente o município, ele tem o poder de fazer o chamamento da concessionária, no caso do governo do estado, que também é responsável institucional, né, pela cogestão também, e da CESP para debater esse assunto, porque as coisas acabam sendo feitas, né, do jeito que a gente está acostumado aqui no Brasil, e esses detalhes que são detalhes, né, nos contratos, eles acabam depois crescendo e virando problemas, grandes problemas, né? E o Manual do Pedro procurou sistematizar, claro, se você tem uma concessionária, a responsabilidade dela, né? Porém, responsabilidade pela execução. Porém, a responsabilidade pelo problema, no caso, é do município. Se não está no contrato, a responsabilidade ficou com o município. Então, está lá conosco no Manual do Pedro, realmente. Se a responsabilidade, se essa pauta não foi delegada para a concessionária, ela ficou com o titular do serviço de saneamento, que é o município. Então, se o município é titular do serviço de saneamento e tem um assunto que não está coberto pela concessionária, ele poderia ou deveria ser o tomador pelo manual. Então, é uma lacuna para resolver no manual. Mas o município também pode chamar a executora, né, no caso a concessionária, chamar a CESP, o governo do estado, que é o responsável direto pela empresa, né? O governo do estado tem uma cota de ações gigante dentro da Sabesp. Ele, embora não seja hoje o gestor principal da Sabesp, mas ele tem uma força enorme no conselho de administração para equacionar esses problemas, porque, peraí, gente, São Paulo é só morro e várzea, né? A bacia do Alto Tietê. Então, imaginar quantas soleiras negativas tem, né? Ou seja, jogando fezes morro abaixo para os córregos, é assustador isso, né? Assustador. Então, isso tudo cria embaraço para a regularização fundiária, principalmente em áreas de baixa renda, cria um monte de problemas que vão gerando burocracias e torna tudo insolúvel, vai procrastinando a solução. Então, é só uma Perfeito. sugestão, de novo, né, o Comitê de Bacia como caixa de diálogo, Fundação Agência de Bacia como facilitadora, é um problema muito sério isso, parece uma questão assim simples, né, uma soleira negativa, não, é um problema seríssimo, seríssimo, realmente a gente precisa pautar isso como algo muito, muito sério, muito importante. Isso é Perfeito. só um comentário. Agora eu queria colocar uma dúvida, Bia. Acho que você já até respondeu, eu que entrei atrasado aqui. No caso da recuperação na lâmina anterior, né? De recuperação de áreas com recursos hídricos, né? Recuperação de territórios, pode ser área particular, né? Em qual ação, bom filho? É, na lâmina anterior, né? Você estava numa lâmina quando eu entrei, que era, eu acho que era a 10ª, isso, recuperação e uso de recursos hídricos, sendo nascentes em áreas particulares, é possível o investimento do FEIDRO? Então, eu tô na dúvida em qual ação que você está falando. É essa, plano de recuperação É, das áreas de várzea? isso, Tá. esse T1216. Aí no título está assim, proteção, recuperação ou uso de recursos hídricos, né? Essa recuperação, a ação de recuperação de mananciais, por exemplo, né? Plantio Uhum. de vegetação em APP, Ah, fundo tá. de vale, Pode. pode? Pode ser Pode, em pode área sim. particular, né? Pode. Só que aí tem que ter a documentação do, do Proprietário. terreno, né? E a anuência do proprietário, tá? Ok. Perfeito.
Bom, meu filho, só um comentário sobre a questão né, dos contratos, assim, a ideia, o pensamento, né, do FEIDER é justamente esse. Aquilo que é de responsabilidade da concessionária não faz sentido o FEIDRO financiar, né? Então, por isso que foi colocado essa condicionante. Mas aí a gente vai verificar certinho essa questão da soleira, se isso realmente está no contrato, se não está, e se pode financiar. Mas é exatamente esse o pensamento. Aquilo que é da concessionária, ela tem que executar dentro do contrato. E não faz sentido colocar recurso do FEIR para isso, tá? Eu vou abrir só para mais duas perguntas, gente. O Felipe e tem a aqui tá cortando o nome. Isa... Ela tinha levantado a mão, mas abaixou, Bia. Temos Ah, tá. uma pergunta no chat aqui depois. Tá. Então, só essa pergunta e o Felipe, e aí eu continuo para a gente poder prosseguir, tá? Com a programação aqui. Felipe, Bom dia a todos e todas. Sou Felipe, da Prefeitura de Osasco. Eu bom queria dia, só Felipe. fazer uma breve contribuição sobre esse assunto das soleiras negativas. No mês passado, eu estive numa reunião da UAI, onde também foi tratado esse assunto. Foi junto com uma visita técnica na Edge Park Novo Mundo. Então, assim, os municípios levantaram também, isso tem gerado dúvidas. A Sabesp, junto com a CENIL, enfim, que estavam presentes, comentaram da realização de um workshop em futuro breve sobre isso. Então, queria sugerir, de repente, aqui, se alguém já faz parte desse conselho, né, das rurais ou das prefeituras, que buscassem também esse caminho, porque eu acho que isso também está sendo discutido nessa instância. Era isso. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Felipe, pela colocação. Bom, e a dúvida da Fabiana no chat, ela está perguntando, a Fabiana do SEMAI, perguntando se podemos inscrever propostas que têm questão ambiental apenas com protocolo. Fabiana, essa questão ambiental que você está colocando, eu entendi que seria licenciamento. Se precisa de licenciamento, se pode ser apenas com protocolo, né? Se for isso, sim, tá? Tanto a parte de outorga quanto licença é aceito no comitê, tá? Somente o protocolo. Mas lembrando que para recebimento da primeira parcela, tanto a outorga quanto a licença, elas têm que estar emitidas, tá? Então, aceito o protocolo agora, mas para receber a primeira parcela, as licenças, autorizações, não importa. Outorga, autorização para intervenção em APP, licença de licença prévia, licença de operação, qualquer licenciamento ou outorga que precisar, o documento final precisa estar emitido até o recebimento da primeira parcela, tá bom? Bom, Só prosseguindo então. reforçando, Bia, que na hora que Laura. apresenta o projeto até assinar o contrato, pode ser que não decorra muito tempo. Então, é bom, quando apresentar o projeto, já ter esse licenciamento ou outorga já encaminhado, né? Porque corre o risco do projeto até ser aprovado e depois ser cancelado. Sim, quanto mais tiver adiantado, melhor, né? Mas pelo regramento é aceito o protocolo. Mas ótima observação, Laura. Obrigada. Bom, continuando, então, nós temos uma linha para financiamento, né? Tanto a elaboração, para quem não tem ainda, aqui na Bacia nós só temos, se eu não me engano, um ou dois municípios que ainda não têm plano de gestão de resíduos, tá? Os demais todos têm, mas alguns estão precisando revisar os planos, né? Que já passou o período de vigência aí. Então, para quem não tem, pode ser financiada a elaboração do primeiro plano ou a revisão do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Lembrando que nós temos, né, o plano de resíduos da bacia do Alto Tietê, o PGIRS, AT, que a gente chama, e aí esse plano ele precisa, o plano municipal precisa estar alinhado, né, com as diretrizes com que foi estabelecido nesse plano regional, tá? Então, isso são informações importantes que precisam constar dentro do TR para a contratação desse plano. Nós temos uma outra linha para estabelecimento e monitoramento de indicadores de drenagem, né? A gente vê aí nos últimos anos, através do relatório de situação, que os indicadores de drenagem não refletem a realidade aqui da bacia do Alto Tietê. Então, é uma ação que foi proposta aí, tanto a SP Águas, a própria FABAT ou as universidades podem ser tomadores desse projeto, tá? Implantação dos parâmetros definidos no sistema de monitoramento da qualidade ambiental, conforme previsto nas leis específicas de mananciais. Então, essa ação aqui é específica para Estado e municípios, né, para implantar
Os parâmetros, né, os indicadores que são estabelecidos nas leis de mananciais são diversos, tá? Então, os órgãos, né, as instituições podem pegar recursos para implementar aquilo que está definido na lei de mananciais, tá? Em relação a indicadores, né? Essa parte de monitoramento da qualidade ambiental das áreas de mananciais da região metropolitana de São Paulo, tá? Redes de monitoramento, tá? Então, temos uma ação específica para implantação, aprimoramento ou ampliação de rede de monitoramento, tanto de quantidade, qualidade ou quali-quanti, tá? Das águas subterrâneas e das águas superficiais, que é a próxima ação, tá? Mas eu vou falar das duas juntos aqui. Então, quem pode tomar recurso para esse tipo de projeto? Somente a CETESB, que é o órgão gestor de qualidade, a SP Águas, que é o órgão gestor de quantidade, ou os municípios, tá? Lembrando que esse tipo de projeto não cabe um estudo pontual de monitoramento, tá? Aqui tem que ser, de fato, uma rede de monitoramento que já existe para você ampliar ou para você aprimorar essa rede, ou caso não tenha uma implantação de uma nova rede. Só que aí, no caso de uma nova rede, né, o tomador ele tem que garantir que ele vai dar continuidade a essa rede de monitoramento após a conclusão do projeto FEIDRO, tá? É, então, por isso aqui que, como tomadores, somente os órgãos gestores de quantidade e qualidade ou os municípios, tá? Então, vale rede de monitoramento tanto para águas subterrâneas quanto para águas superficiais, tá? Em ambas, somente CETESB, SP Água ou municípios. Bom, então a parte de planejamento, né, de estudos, diagnósticos, planos, são essas ações que nós temos. Agora a gente vai entrar na parte um pouco mais estrutural, né? O que que a gente chama mais estrutural? Já a parte de execução, elaboração de projetos básicos e ou executivos, ou as obras propriamente dita, tá? Então, na área de esgotamento sanitário, o que o comitê pode financiar nessa primeira chamada de 2026? Elaboração de projeto básico executivo ou obra de sistema de coleta e transporte de esgoto, tá? Lembrando que projetos de esgotamento sanitário, eles precisam incluir ações de educação ambiental pertinentes à natureza da obra. Então, por exemplo, o tomador vai implantar uma rede de coleta de esgoto num bairro X. Então, é importante fazer algumas ações de educação ambiental com a população daquele bairro onde será implantado a rede, falando da importância de se conectar à rede, de itens que não podem ser descartados em vaso sanitário, né, que contempla a questão atrapalha a questão do entupimento da rede, a importância dos recursos hídricos, enfim. Então, sempre atrelado a algumas ações de educação ambiental com aquela comunidade, com aquela população que vai receber aquela obra, tá? E aí, o que que pode ser financiado aqui? Rede coletora, coletor-tronco, emissário, interceptor, tá? E aí a gente pode financiar tanto o projeto básico executivo, caso o tomador não tenha, ou, caso ele já tenha o projeto básico, o Pedro pode financiar o executivo e a obra junto, ou se ele já tiver projeto básico e executivo, com base nesses dois documentos, ele solicita o recurso direto para a obra, tá? E aí, a condicionante, como a gente já comentou, né? Tanto para esgoto quanto para perdas, tá? O FEIDRO tem atualmente a regra que em áreas atendíveis por contrato de concessão de prestação de serviços, somente as concessionárias poderão ser tomadoras, tá? E idade reembolsável, no caso, é um empréstimo, né? Se tratar de pessoa jurídica de direito privado, que é o caso da Sabesp hoje, tá? Uma outra condicionante, né? Que os esgotos sejam destinados numa ET existente, né? Uma estação de tratamento de esgoto que já existe, ou em implantação. Então, não é só para fazer afastamento, é para coletar e, de fato, encaminhar para tratamento, tá? E aí, fazer o descritivo, né, do que já existe naquele bairro, naquela subbacia, enfim, tá? E as outorgas ambientais, as outorgas e licenças ambientais, quando for obra e se assim for necessário, tá? Então, além dessa parte de rede coletora, coletor-tronco, interceptor, também pode financiar estação elevatória,
estação de tratamento, né, uma nova ou uma ampliação, tá? E aqui também cabe ou o projeto básico executivo ou também a obra para esses sistemas de tratamento, tá? E as condicionantes são as mesmas. Se for uma área de contrato, em área atendível pelo contrato de concessão, somente a concessionária. No caso de Mogi, por exemplo, que é a SEMAI, né? De Mogi, não tem contrato de concessão. Aí pode ser o tomador, tanto a prefeitura quanto o SEMAI, tá? E se tiver algum outro município também na mesma situação, é que eu vi que tem pessoal de Mogi aí, então lembrei desse caso. Ainda na linha de esgotamento sanitário, nós temos uma ação para implantação de sistemas alternativos de esgotamento sanitário nos núcleos isolados, meio rural, manchas periurbanas, tá? É, também a regra da concessionária, tá? E aí aqui pode ser diversas tecnologias, fossa séptica, biodigestor, dentre outros, tá? Em locais que não são atendidos pela rede pública e também não tem previsão de atendimento pela rede pública nesses locais, tá? Isso, inclusive, precisa estar demonstrado no projeto, né? Olha, de fato, não tem no plano de saneamento do município, não tem rede no momento, no plano de saneamento do município não tem previsão de rede para esse local, de fato, tem que ser uma solução alternativa, né? Uma fossa séptica, um biodigestor, enfim. Bom, então parte de esgotamento é isso. Entramos agora na parte de resíduos sólidos, tá? O que o comitê pode financiar na área de resíduos? Ampliação dos sistemas de coleta seletiva municipal, tá? Lembrando, assim, resíduos é um tema, né, vamos dizer, um pouco delicado no FEIDRO, porque às vezes o município ele quer solicitar recursos apenas para compra de caminhão, por exemplo. O município precisa de um caminhão compactador, ou ele precisa de um caminhão para fazer coleta seletiva, não tem recurso, e ele busca no FEIDRO. O FEIDRO pode financiar a compra de um caminhão? Pode, mas não a compra isolada do caminhão, tá? O que o FEIDRO ele vai financiar? Ele vai financiar projetos de resíduos que comprovadamente tenham comprometimento do recurso hídrico e que demonstre que aquele projeto vai de fato melhorar a qualidade do recurso hídrico. Lembrando, não é que né, a necessidade do município de comprar um caminhão não seja importante. É importante, só que o FEIDRO ele tem foco no recurso hídrico. Então, os projetos de resíduos, eles têm que demonstrar, né, que aquele projeto, vamos supor, que só a compra daquele caminhão, ele faz parte de um sistema maior de coleta seletiva, onde tem que estar demonstrado no projeto que vai fazer a coleta daquele resíduo, por exemplo, vai ser encaminhado para central de triagem junto com a cooperativa, que ele vai ser destinado. Ele tem que demonstrar que existem pontos de descarte irregular de resíduos nos corpos hídricos daquela subbacia que ele vai implementar o projeto, tá? Então ele tem que demonstrar o comprometimento dos recursos hídricos através daqueles resíduos, bem como a melhoria dos recursos hídricos com a implantação desse projeto, tá? Então, ele tem que demonstrar, né, no termo de referência, ele tem que quantificar, né, os benefícios que serão gerados, né? Então, por exemplo, a quantidade de resíduos que serão coletados e não vão ser mais descartados em cursos d'água, identificar quais são os cursos d'água que serão beneficiados, né, com a implantação desse projeto, tá? Então, é importante fazer essa demonstração, senão a gente não consegue indicar. E, além disso, precisa ter aí ações de educação ambiental pertinentes à natureza do empreendimento. Então, o município está solicitando, por exemplo, ampliar a coleta seletiva do município, que atualmente só tem na região central. Então, agora ele quer atuar em alguns bairros da zona sul do município. Então, ele vai falar que hoje ele vai demonstrar no projeto que hoje já tem coleta seletiva no centro, atende tal população. Com esse projeto que ele quer ampliar a coleta seletiva, ele vai passar a atender os X bairros, tal população desses X bairros vai ser beneficiada. Existem tais cursos d'água nesses bairros. Que estão com pontos viciados de descarte irregular. A Camila vai mostrar, né, um projeto que a gente financiou de resíduos. O tomador fez um levantamento super interessante, né, dos pontos de descarte irregular naqueles bairros, né, no Rio Tietê,
e o benefício daquele projeto para aqueles bairros e para aqueles cursos d'água, tá? Bom, aí uma outra linha, então, parte de resíduos, o que a gente tem é parte estrutural. Pode ser construída uma central de triagem, pode ser feita a reforma da central, pode ser feita compra de veículos, de equipamentos, prensa, essas coisas. Tem que ter a parte de educação ambiental, mas isso tudo tem que estar amarrado, né? Ter uma conexão e demonstrando o benefício para os recursos hídricos, tá? E aí a gente tem uma outra linha de financiamento para tanto o projeto básico executivo ou de fato a obra para revitalização de corpos hídricos, né, principalmente aí em áreas de mananciais. Nesses casos, os tomadores podem ser estado ou municípios. Então, tudo que for obra, gente, né, o Comitê da UTT entende que só pode ser o estado ou o município, tá? Solicitando recursos. Então, aqui se o tomador, se né, a instituição do Estado ou município não tiver o projeto básico executivo, mas já tiver o estudo de concepção, né, já tiver o diagnóstico ali, ele pode solicitar o recurso para fazer o projeto básico executivo, ou se ele já tiver o projeto básico, ele pode solicitar aí o recurso para fazer a obra, tá? Lembrando aí que sempre com benefício aí para recuperação da qualidade da água, tá? Nós temos uma temática de planos para unidades de conservação. Então, essa ação específica aqui é para implementar ações previstas nos planos de manejo das unidades de conservação. Pode ser unidade de conservação municipal ou unidade de conservação estadual, mas desde que seja unidade de conservação Lei SNUC, tá? Em que resultem benefícios à quantidade e qualidade das águas. Então, o que pode ser financiado aqui? Tudo que tiver no sub-PDC 4.2 do Manual do Feidro, tem um rol de tipologias lá que podem ser financiadas, e a gente trouxe aqui alguns destaques. Então, restauração ecológica, sistema agroflorestal, prevenção e controle de erosão e assoreamento, aumento de áreas permeáveis ou redução do escoamento superficial, né, com a implantação de alguma estrutura verde. Então, assim, primeiro ponto nessa ação, é uma unidade de conservação? Certo. Tem plano de manejo? Então tá. Então eu vou verificar o plano de manejo e ver o que precisa ser feito, tá? Nessa unidade de conservação, dentro dessa linha de melhoria da qualidade dos recursos hídricos e soluções baseadas na natureza, tá? Aqui não entra a parte de educação ambiental, nós até temos uma outra ação que é só de educação ambiental dentro das unidades de conservação, mas nessa ação especificamente ações ali estruturais, né, para melhoria da qualidade dos recursos hídricos dentro da unidade de conservação, tá? Ainda nessa área de restauração ecológica, mas aqui pode ser em qualquer área, não só dentro de unidade de conservação, tá? O financiamento de projeto executivo de restauração ecológica, ou de fato, né, a implementação desses projetos executivos, caso já existam, né, a recomposição propriamente dita, em APPs, várzeas e áreas de mananciais, tá? A meta do comitê, né, nesses 4 anos é elaborar aí no mínimo, né, ou recompor no mínimo 6 áreas. Nessa ação podem ser tomadores Estado, municípios ou sociedade civil. Lembrando que no dia 16 de dezembro, na semana que vem, a gente vai ter uma capacitação específica para elaboração de projetos executivos, tá? De restauração ecológica. É uma capacitação presencial o dia todo lá na sala do Consema, em Pinheiros, na CEMIL. E aí a gente vai detalhar, falar sobre os projetos de restauração ecológica, o que precisa conter nesses projetos, para que os municípios consigam já elaborar os seus projetos executivos e já venham solicitar recurso para o comitê para fazer a recomposição, tá? Mas a gente pode, o comitê pode financiar as duas coisas, tanto o projeto executivo, caso não tenha, ou já a execução da restauração ecológica. E aí, mas teriam que ser em 2 etapas, né? Então, teria que ser um projeto para fazer o projeto, um financiamento do FEIDRO para fazer o projeto executivo, e aí, depois desse projeto executivo concluído, solicitar um recurso para fazer a restauração. E aí, a ideia, né, a gente está numa parceria aí com a TNC,
tá? Para já capacitar os tomadores a escreverem os projetos executivos e já vir solicitar o recurso para fazer a restauração da área, tá? E aí aqui tem as condicionantes, não vou entrar em detalhes porque a gente vai abordar na capacitação do dia 16. Lembrando que as inscrições encerram hoje, são vagas limitadas, né? Porque a gente tem limitação do espaço lá. Então, quem tiver interesse ainda dá para se inscrever, mas dependendo do número de pessoas, a gente vai ter que. Nós vamos confirmar por e-mail, tá? As inscrições, se as inscrições superarem o número de vagas, tá? Na área de macro e micro drenagem, tá? Então, a gente pode financiar tanto a elaboração de projeto básico ou executivo, ou a execução de obras, tanto de macro e micro drenagem. Lembrando, para macro drenagem, né, mesmo se for projeto básico executivo ou se for a obra, elas devem estar previstos em planos de drenagem. Pode ser plano de drenagem municipal, pode ser plano de saneamento, né, caso fale da componente drenagem, pode ser um plano de drenagem ou de saneamento regional, não importa, tá? O que precisa é que essa obra ela esteja planejada, né, estudada na bacia como um todo e não fazer a obra sem ter um planejamento, sem ter o estudo hidrológico, sem ter todo o estudo daquela região, para não resolver o problema num município, jogar a enchente para jusante, né, ou para o bairro vizinho, enfim. Então precisa ter estudado a bacia como um todo. Quem pode pegar recurso? Somente Estado ou os municípios, tá? E aí, o que pode ser? Se for microdrenagem, sarjeta, guia, boca de lobo, posto de visita, galeria, se for galeria de microdrenagem, pavimentação com material drenante, tá? Aí, no caso de microdrenagem, não precisa estar previsto no plano de drenagem, tá? E se for a obra, né, de micro, já tem que vir com projeto básico no mínimo, tá? Projeto básico, se tiver só o básico, pede recurso para fazer o executivo e a obra junto. Ah, já tem o projeto básico e o executivo. Então tá. Então, com base nesses dois, pede o dinheiro direto para fazer a obra, tá? E no caso de macrodrenagem, também projeto básico executivo ou a obra, aí aqui entra canalização, retificação, travessia, reservatório, tá? E as condicionantes são a mesma em relação ao projeto básico, né? E quando a gente fala o projeto básico, gente, ele tem que ter todo o pacote técnico, né? Memorial descritivo de cálculo, as plantas, as especificações técnicas, enfim, todo o pacote, né, necessário para o dimensionamento da obra. E aí, precisa também da previsão do plano aí, como eu já comentei, em plano de saneamento ou plano de drenagem, tá? Controle de perdas. Então, nós temos também o financiamento de execução de ações estruturais para redução de perdas no sistema de abastecimento. Lembrando que, mesma coisa para drenagem, precisa estar no plano de drenagem, para perdas precisa estar previsto no plano de controle e redução de perdas, tá? A prioridade é para os municípios com maiores índices de perdas e conforme as condicionantes do MPO. Quais são as condicionantes? A mesma para esgotamento sanitário. Então, áreas atendíveis por contrato de concessão, somente a concessionária que pode ser o tomador, tá? E o que pode ser financiado aqui nessa parte de perdas? Tudo que tiver descrito no sub-PDC 5.1, que é essa área de perdas. Então, pesquisa de vazamento, fornecimento e instalação de macromedidores, instalação de hidrômetros, enfim, tá? Tem uma série de itens aqui que podem ser financiados nessa parte de perdas. Bom, eu acho que eu já vou finalizar, que tem só essa parte de educação ambiental, depois a gente abre para perguntas. Então, nós temos projetos na área de educação, ações na área de educação ambiental. Nesse caso, tanto o Estado, municípios e sociedade civil podem solicitar recursos. Essa ação aqui é específica para mobilização da população quanto à importância de ligação à rede de esgotamento sanitário, tá? E aí é imprescindível, aqui é condicionante, tá? A parceria com a concessionária de saneamento básico. Então, existe lá um bairro que o município sabe que existe uma grande população não conectada à rede, mas tem a rede lá, é possível conectar, mas essa população não está conectada. E a concessionária tem essa informação. Então, o município, por exemplo, pode entrar com um projeto, fazer a parceria com a concessionária, para solicitar recurso, para ter equipe lá, falar com a população,
fazer, né, o convencimento de fazer a ligação, aí a concessionária faz a ligação, né, daquela economia, daquela residência, e, e aí isso é um dos resultados do projeto, né? Então, nas metas, nos resultados, seria aí a ligação, né, a conexão dessas casas, dessas residências que não estavam conectadas, tá? Uma outra linha é dentro das unidades de conservação, tá? Então, fazer educação ambiental dentro das unidades de conservação. Como eu comentei também, unidade de conservação estadual ou municipal, e aí aqui pode ser estado, municípios, a sociedade civil, pode ser os órgãos gestores, né, dessas unidades de conservação, tá? Lembrando que projeto de educação ambiental, se tiver eh, comunidade escolar, né, é condicionante à apresentação da comprovação da parceria com a instituição competente, tanto estadual ou municipal, né, a Secretaria Municipal de Ensino, a Secretaria Estadual, a diretoria de ensino daquelas que atende aquelas escolas, enfim, então tem que haver essa parceria, tá? E por fim, é, ação para sensibilização, formação e mobilização da população sobre a importância da fiscalização em área ambiental em áreas de mananciais. E aí, aqui, quando a gente fala em áreas de mananciais, nós estamos falando das 11 áreas de mananciais, né, estabelecidas pela Lei 9866, de interesse para abastecimento público da região metropolitana de São Paulo e da Bacia do Alto Tietê. Então, é para os municípios, né, que possuem área de manancial, fazer atividades de mobilização, né, dessa população sobre a importância da fiscalização dessa área. A gente já até tem uma proposta de projeto da CEMIL, junto com o GFIs aí, né, para fazer um projeto aí abarcando todas essas áreas de mananciais, tá? Então, também é uma possível ação para 2026. Bom, então, sobre as ações, eu encerro por aqui.